Meu nome é Carlos Alberto Peta, eu sou especialista em reprodução humana, responsável pela clínica Fertilidade e Vida em Campinas, e hoje nós vamos falar sobre a relação entre mioma e infertilidade. Então a primeira coisa é a gente entender um pouquinho o que é mioma. O útero, ele é um músculo, então ele é feito de fibras musculares. E o mioma é uma dessas fibras que cresceu. Ele é um tumor, mas a gente chama de tumor tudo que cresce não deveria ter crescido. Então ele é um tumor benigno, a gente não se preocupa em um mioma, por exemplo, virar câncer, isso é uma coisa bastante incomum, né? E ele é muito frequente nas mulheres. Então, para vocês terem uma ideia, uma mulher de 40 anos é muito mais provável até de ter algum mioma do que não ter. Então, bastante comum, benigno, faz parte do dia a dia de quem vai fazer um ultrassom, uma avaliação do útero. Qual o problema dele então? O mioma se torna um problema dependendo do tamanho dele e dependendo da localização. A gente tem que imaginar que o útero ela é uma cavidade, né? Eu peguei aqui para vocês darem uma olhada numa figurinha. Isso aqui é a parede. Lá dentro é onde uma gravidez se aloja e toda essa parede é de músculo. Então o mioma ele pode crescer para dentro lá da cavidade, que a gente chama de mioma submucoso. Ele pode crescer dentro dessa parede muscular, que a gente chama de mioma intramural, ou ele pode crescer para fora, que é o que nós chamamos de mioma subseroso. O mioma submucoso, que é aquele que cresce para dentro da cavidade, ele em geral causa problema independente do tamanho, meio centímetro, 1 centímetro. O que é o problema? Sangramento aumentado. E ele também pode causar infertilidade. Por quê? Ele, às vezes, dependendo do tamanho, ele funciona quase como um DIU. Ele é um objeto estranho dentro dessa cavidade uterina. Então, na hora que o embrião vai querer lá se implantar, começar uma gravidez, ele pode dificultar. E, como eu falei para vocês, é muito comum sangramento aumentado com mioma submucoso, que é o que cresce para dentro da cavidade. O tipo mais frequente é o intramural, é aquele que está dentro da parede do útero. Em geral, ele começa a dar problemas quando ele tem acima de 4 centímetros. Então, a medida é um ponto muito importante. Ou se ele abaula essa cavidade, se ele está distorcendo a anatomia do útero, se ele está prejudicando esse funcionamento normal do útero, tanto na hora de menstruar, quanto na hora das contrações. E miomas subserosos, que são aqueles que crescem para fora do útero, em geral eles não causam infertilidade, e a gente, para pensar em operar ou retirar, esse mioma precisa ter pelo menos aí uns 6 centímetros ou uma localização ruim, né, durante uma gravidez, por exemplo. A gente se preocupa às vezes porque quando a mulher engravida, os próprios hormônios estimulam esse mioma a crescer. Então é comum um crescimento inicial e depois ele se estabiliza. O que mioma pode causar? Pode causar infertilidade? Sim. Então a gente viu que dependendo do tamanho e localização, pode. Pode também aumentar o risco de aborto, o risco de parto prematuro, o risco de rotura prematura de membranas. Mas a gente precisa operar todos os miomas? Não. Então, só os miomas que eu falei para vocês que interferem nessa cavidade uterina ou os miomas que sejam muito grandes e que possam causar alguma coisa pelo tamanho. Então, sempre é muito importante uma avaliação pelo ginecologista, que vai poder te explicar melhor que tipo de mioma é o seu,
A maioria das vezes a gente só observa, não precisa operar, né? Tem tratamento clínico. Basicamente, tratamento clínico não é para tratar infertilidade, é para quem tem sangramento e dor. Mas é algo frequente, pergunte para o seu ginecologista e não vai ser incomum que vocês, se forem fazer um ultrassom, vejam um mioma no teu útero. Um abraço para todos, até a próxima, e a gente espera ter esclarecido sobre o tema de mioma e infertilidade.